Então olha só, para a gente chegar no estudo do volume de algumas figuras tridimensionais, nós não vamos ver todas, só as mais conhecidas, né? Então a gente vai ter que fazer também uma breve revisão até chegar nessa figura tridimensional. Então eu vou começar aqui fazendo um ponto. Eu tenho um pontinho, ó. O ponto, ele é uma figura sem dimensão, viu? Ponto é apenas ponto. Ele não tem comprimento, ele não tem profundidade, ele não tem nada. É apenas um ponto, é uma ideia que a gente chama de conceito primitivo, viu? E observa só, se eu pegar um monte de pontinho e alinhar um na frente do outro, nós vamos definir aquilo que a gente chama de reta, viu? Quando a gente pega vários pontos, ó, e junta um do lado do outro indefinidamente, né? Ó, ponto com ponto com ponto, ele vai formar uma reta. E essa reta, quando ela tem começo e ela tem fim, a gente chama isso de segmento, viu? Então esse segmento de B até C é meu pedacinho de reta aqui. Aí, em relação a essa linha, a gente pode observar que ela tem uma dimensão. Qual é essa dimensão? Ela tem comprimento. Ó. De B até C eu posso dizer, por exemplo, que mede 4 cm ou mede 10 cm, aí tanto faz. O interessante é perceber que aqui nesse caso tem uma dimensão, que é a dimensão comprimento, viu? Agora olha só, se eu pegar algumas dessas dimensões comprimentos e juntá-las, por exemplo, em direções diferentes assim, ó, a gente vai formar uma outra figura. Por exemplo, a gente vai formar uma figura aqui, olha, que vai apresentar mais de uma dimensão. Ela tem essa dimensão, que é esse sentido horizontal, e tem essa dimensão, que é o sentido vertical. Então aí eu já percebo que a minha figura ela tem duas dimensões. Nessa figura aqui, que é um quadrado, aparentemente, a gente pode calcular tanto o comprimento, porque ela tem uma dimensão, e a gente pode calcular a superfície, que é o que a gente chama de área. Superfície seria essa parte aqui interna, ó, todinha essa parte interna é a superfície do quadrado, que a gente chama de área. É uma figura aqui, então, bidimensional. Então veja, nós já falamos de figuras unidimensional, uma dimensão, figuras com duas dimensões, bidimensionais, e nós vamos introduzir o objeto do nosso estudo agora, figuras tridimensionais. Para isso, a gente vai construir um cubo. Então primeiro eu vou fazer um cubo aqui. Então aqui, olha só, a gente tem o cubo. Percebam que no caso do cubo, ele vai possuir três dimensões, certo? Ele vai ter comprimento, ele vai ter altura, certo? E ele vai ter a profundidade, viu? Observa que nesse tipo de figuras com três dimensões são aquelas figuras que a gente consegue armazenar coisas dentro dela, viu? Então isso é chamado de cubo. E o que eu calculo numa figura desse tipo, figuras tridimensionais, a gente chama de volume, viu? Aqui nós vamos calcular o volume desse tipo de figura. As nossas figuras aí tridimensionais, elas têm uma classificação. Em relação ao cubo, a gente vai chamar de poliedro, viu? A gente vai ver por que sim, porque poliedro. Para isso, eu vou escrever aqui o nome poliedro para vocês, e vocês vão perceber que poliedro é muitas faces. Então veja que o cubo ele é formado por vários quadradinhos aqui, ó. Se a gente for conferir, dá até para conferir na figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então poliedro é isso, é uma figura formada por muitas faces. Então é isso, ó, poliedro, muitas faces, e a gente vai ter aqui, ó, os poliedros e os corpos redondos, certo? Os corpos redondos são aqueles que não têm faces, eles são compostos por formas arredondadas. Então aqui nós temos alguns exemplos de poliedros, viu? Esses dois são polígonos regulares. A gente já sabe que polígonos regulares são formados por faces iguais, ok? Eu tenho aqui, ó, essa figura aqui é o cubo, também pode receber o nome de hexaedro, porque ele é formado por 6 faces regulares. Eu tenho aqui também o tetraedro,
ele é chamado assim porque ele é formado por 4 faces regulares, certo? E do outro lado a gente tem aqui, olha, 2 exemplos de corpos redondos, viu? Veja, poliedro é uma coisa, corpo redondo é outro. Aqui eu tenho essa figura, é um cilindro, não é um poliedro. Veja que a base dele, ó, é um círculo e a outra base aqui, digamos assim, é um círculo. Então, esse cilindro é um corpo redondo. Eu tenho aqui também essa figura, o chapeuzinho de festa, o cone, casquinha de sorvete, é o cone. Ele também não é um poliedro, ele é um corpo redondo. Vejam que aqui na ponta ele fecha, fica só um pontinho. E a base do cone também é uma figura redonda, ok? É um círculo aqui, digamos assim. Então, corpo redondo é uma coisa, poliedro é outra. O que a gente vai trabalhar com volume, na verdade, um pouquinho, é só em relação aos nossos poliedros. Nós vamos falar também agora sobre alguns elementos no poliedro. Eu vou usar este cubo como exemplo, mas serve para qualquer poliedro. Por exemplo, dá para a gente perceber aqui, olha só, que os poliedros eles têm vértices, certo? Esses pontinhos aqui, olha, todos esses pontos de encontro aqui desses pedacinhos de linha, a gente chama de vértice. A gente observa também que o poliedro ele possui aresta, viu? Essa linha aqui, ó, isso aqui não é lado, viu? Isso aqui é aresta. Então ele tem vértice aqui e aresta aqui. A outra coisa que ele tem, outro elemento, ele tem face. Então os nossos poliedros, eles vão ter 3 elementos. Ele tem vértice, ele tem aresta e ele tem faces, ok? Então é isso aí. Então, a gente falando aqui dos poliedros regulares, já falamos dos elementos, e tem uma propriedade muito interessante que foi estudado por um matemático chamado Euler. Ele estudou esses polígonos regulares e percebeu a seguinte propriedade. Veja só. Ele percebeu o seguinte, que nessa relação, o número de arestas mais 2, ele é igual ao número de vértices mais o número de faces, certo? Isso aqui é uma equaçãozinha que vai nos permitir, nos exercícios, a determinar o número de vértices de um poliedro, ou o número de faces, ou a quantidade de arestas, usando essa relação de Euler. Então, preste atenção aí como é que se faz. A relação é essa, A mais 2 igual a V mais F, A de aresta, o 2 é da fórmula, V é de vértice e F é de face. Então, olha só, para jogar na relação e comprovar que ela é verdadeira, basta que a gente confira. Aqui eu já tenho uma figura, eu sei o que é um cubo, então eu vou só conferir e colocar na minha fórmula aqui, ó. Quantas arestas tem essa figura? Só a gente conferir, ó. Desse lado aqui eu tenho 4 arestas, do outro lado também mais 4 faz 8. Embaixo eu tenho 2, vejam que essa daqui, ó, já foi contada, e a de lá também, então aqui só fica 2, e em cima também fica 2. Então eu tenho 4, com 4, 8, com 2, 10, e 2 eu tenho 12. Então, arestas é 12, vai ficar 12 mais 2. Depois eu preciso saber quantos vértices e quantas faces eu tenho. Então eu vou contar os vértices, aí é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 embaixo. Então eu tenho 8 vértices e eu só preciso conferir também a quantidade de faces, que seria a cara da figura, digamos assim. Se observar, um cubo ele tem 1, 2, 3, 4 faces, certo? Então a nossa relação de Euler ela vai ficar da seguinte maneira. Olha só. 12, que é a quantidade de arestas, mais 2 é igual a 8, que é a quantidade de vértices, mais 6, que é a quantidade de faces. Então, fazendo as continhas aí, olha, 12 mais 2 é igual a 8 mais 6. Então, 12 mais 2 é 14 e 8 mais 6 é 14. Então, a relação é verdadeira porque a igualdade é verdadeira. 14 é igual a 14. Nós vamos começar, então, pelo cálculo do volume. Vamos começar pelo cubo. Olha só. Nós temos aqui uma figura que é um cubo. Nós vamos considerar essas retas, essas 3 dimensões aqui como unidade de medida em centímetro, viu? Vejam que a aresta do cubo mede 3 centímetros na largura
3 centímetros no comprimento e 3 centímetros na profundidade. Como o próprio nome já sugere, o nome da figura, calcular o volume desse tipo de figura nada mais é do que pegar a medida da aresta e elevar ao cubo. Apenas isso, certo? Então a fórmula do volume do cubo é definida assim, ó. Volume é igual a vezes A vezes A, já que são 3 dimensões, né? E como são medidas iguais, eu vou considerar a mesma letra A. Cada letra vale A porque cada uma dessas letras, né, vai representar o mesmo número. Então veja, a única coisa que eu preciso para calcular o volume do cubo é saber o valor da aresta, já que o valor de uma aresta é o mesmo valor para todas, viu? É muito comum em cálculo de volume de cubo a gente colocar apenas um número, só em um dos lados, viu? A gente nunca coloca, ou dificilmente vai se colocar as 3 medidas quando se tratar do cubo. Vai aparecer só uma medida, por exemplo, se fosse uma questão, desse ponto 0 a esse ponto 3, eu colocaria só aqui o valor 3 centímetros, e você já saberia que todos os lados aqui, ó, as 3 dimensões, valem 3 cada uma. Então eu vou substituir as 3 letras A, nós vamos trocar por 3 número 3, certo? Então nosso volume fica assim, ó. Volume é igual 3 vezes 3 vezes 3. Basta que a gente faça essa multiplicação simples aí, ó, e fazendo a multiplicação, eu encontro como resultado o número 27. Depois do valor numérico, eu devo colocar a unidade de medida, viu? É sempre a mesma medida que estiver aqui, ó. Se for centímetro, é centímetro. Se for metros, é metros. Aí, além da unidade de medida, você vai acrescentar aqui, ó, o expoente 3. Esse expoente 3, ele representa as 3 dimensões que são volume, viu? Medida de capacidade aqui é volume, a nossa medida, certo? Então fica assim, ó, volume é igual a 27 centímetros cúbicos. Então a gente vai analisar agora o volume do paralelepípedo. É bem semelhante ao cubo, viu? Eles são bem semelhantes. A diferença é que no paralelepípedo nós temos medidas diferentes aqui para as arestas, viu? Eu posso ter uma medida diferente apenas, que é o caso desse paralelepípedo. Vejam só que só esse lado aqui, ó, essa aresta que vai de D até L, ela mede 5 centímetros. E as minhas arestas da base, elas formam uma face quadrada. Cada lado aqui está valendo 4 centímetros, né? Cada aresta. Então, olha, como é semelhante ao cubo, a fórmula também é semelhante. Para calcular esse volume aqui, basta que a gente multiplique os seus lados. Aí eu vou chamar os lados de A, B e C, porque esses lados podem assumir valores diferentes, viu? Então eu não vou colocar as mesmas letras para representar os lados. Coloco letra A, B e C. E nesse caso aqui, basta que eu pegue as 3 medidas e substitua pelas letras A, B e C. Uma coisa importante, a ordem dessas letras aqui, ó, não faz nenhuma diferença, não importa, viu? Você pode colocar na ordem que você quiser. Lembre que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, não vai alterar o resultado da continha no final. Então eu tenho que os lados são 4, 4 e 5. Fazendo a substituição aqui na minha fórmula, eu vou ficar com este valor aqui, ó. V de volume é igual a 4 vezes 4 vezes 5. E fazendo essa multiplicação simples aí, a gente vai encontrar o resultado para o volume. O nosso volume é igual a 80 centímetros cúbicos.